Com muita alegria, com muito prazer que está no ar o programa Cristo a Esperança. Eu, Pastor Elcio, na apresentação deste programa, quero desejar a você as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Que Deus em Cristo lhe abençoe, meu amigo. Nós estamos aqui trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança. Não saia daí, não desligue o seu receptor. Deus tem uma palavra ao seu coração. Neste momento, já também quero cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz seja uma paz duradoura, uma paz que entra na sua vida e faz realmente você viver a essência da paz do nosso Deus. Quero trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus ao seu coração. E desta feita trago como uma pergunta ou, quem sabe, uma resposta para ela. Por que Deus não atende certas orações? Então, neste minuto que nós estamos aqui, gostaria de trazer uma resposta ou, quem sabe, esta pergunta e a resposta. Quando eu gostaria de, neste momento, trazer um texto bíblico muito conhecido da igreja, daqueles que são leitores da palavra de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 59, e vamos meditar um pouco nestes versículos que está registrado no profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia pode se dirigir de maneira que você encontra Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, a palavra de Deus é muito clara e ela quer nos orientar, conforme encontramos nesse texto, que Deus não está com seus ouvidos bloqueados, que Ele não está alheio aos seus pedidos. Então, por que é que Ele não atende? Será que Deus ouve as nossas orações? Deus ouve, meu amigo, pois a Bíblia está dizendo aí, ficou bem claro nesse versículo, que Deus ouve, só não pode atender por um motivo, por uma condição. E essa condição fica muito clara quando nós temos aí esse texto sagrado. Olha como a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida, de maneira que não possa salvar, de maneira que não possa aí fazer algo para o ser humano. Aí ele continua dizendo, mas também nem o seu ouvido está agravado, está surdo para não poder ouvir. Isso indica que ele ouve. Deus ouve as nossas orações, as nossas petições. Mas a condição do versículo de número 2 é que é preciso ser observado. Por que a tua oração, a tua prece, por que o teu clamor não está sendo atendido? Nós temos várias posições, eu quero apenas me ater numa rápida palavra e mostrar para você que Deus é santo,
Acima de tudo, Deus é santo. Na sua santidade, o profeta Isaías também escreve que ele é santo, santo, santo. E nessa condição de ser santo, ele não aceita a injustiça, o pecado. É muito interessante a forma de linguagem que encontramos na Bíblia Sagrada, quando atribui a Deus membros humanos, como nós vamos ver, uma linguagem de antropoformismo, que vem colocar Deus numa condição que tem a mão, pé. Antropoformismo vem do grego, antropoformos, morfos, de forma humana, a atribuir algo como mão, como os pés, como numa linguagem como se fosse humano. Todavia, Deus é um ser divino. Deus é espírito. Então, logo mesmo que nós temos na colocação as mãos de Deus, ouvido de Deus, Deus é um ser espiritual. Então nós temos que entender, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que o verdadeiro adorador deve chegar-se ao Pai em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas o que me impede a minha adoração não ser recebida, não ser atendida a meu clamor, o meu pedido, porque Deus então não atende a minha oração? Volto a dizer, a condição do que está registrado nesse texto está dizendo que ele está impedido. Existe um bloqueio, existe algo que está impedindo Deus agir na sua vida. Mas o que é que está me impedindo? O que é que impede para você tirar esse impedimento e Deus atender a sua oração? Se você está realmente agora com o desejo de que a sua oração seja atendida, observe o versículo 2 e você começa agora a desbloquear, porque o versículo de número 2 nos traz dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação. O que me separa, o que me bloqueia, iniquidade. Essa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Olha como fica claro o versículo 2 de Isaías 59. A vossas iniquidade faz separação. A iniquidade está associada a um ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulos. A iniquidade é e está normalmente relacionada com cinismo e falta de caráter. Talvez seja isso que muitas pessoas não observam, que essa transgressão das leis morais de Deus, a lei de Deus, traz impedimentos. Iniquidade está associada ao pecado, está associado àquilo que, como disse, o que é mal. E o pecado, então, faz separação entre Deus
e o homem. Para definir o que é pecado, pecado, alguns dizem que é como errar o alvo, mas eu posso definir para você um pouco mais profundo. Não só apenas errar um alvo, mas pecado é algo que está no interior do ser humano que traz um desequilíbrio mediante a ordem, as leis de Deus. Porque para mantermos na lei de Deus, precisamos ter um equilíbrio na nossa vida física e espiritual, na nossa vida moral. Então esse equilíbrio faz com que nós reverenciamos a Deus, adoramos a Deus como Ele é santo e não aceita pecado, como Ele é o Deus que não vê como o homem vê, pois Ele conhece o coração. Olhando para esse texto, vamos ver como está o nosso coração. Como é que está a nossa vida espiritual para que possamos ser atendidos à nossa oração, atendido o seu pedido. Meu amigo, meu irmão, quantas vezes estamos a orar, mas os nossos corações estão cheios da maldade, cheios de rancor, de ódio. E como é se a Bíblia diz que isso impede, traz um bloqueio entre você, o orador, e Deus que vai lhe atender? Então, está muito difícil Deus atender. Não que Ele talvez não queira, mas esse bloqueio, quando esse bloqueio do pecado acontece dessa natureza no nosso coração, mantemos um coração dividido, pois o nosso coração deve proceder coisas boas, mas não é só isso que ele produz. Também dele produz os maus desígnios, conforme diz a palavra de Deus. E quem pode conhecer o coração do homem, a não ser Deus? Então, todas as vezes quando nós nos dirigimos em busca a Deus, na oração, no clamor que fazemos ao Senhor, nós temos que ter, primeira situação na nossa vida, é buscarmos com um coração quebrantado, buscarmos a Deus de uma forma a pedir perdão dos nossos pecados. Isso faz com que muitas vezes nós nos achegamos ao Senhor com um coração quebrantado. E a Bíblia diz que um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando eu olho para o texto sagrado, eu fico a pensar como Deus nos vê. Como que Deus enxerga a nossa vida, ou quando nós nos dirigimos ao Senhor e até queremos fazer como se fosse uma manipulação ao soberano. Por isso a Bíblia diz que Deus, na sua longanimidade, na sua misericórdia, Ele nos olha com esse olhar de misericórdia. O profeta escreveu dizendo que se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos praticamente destruídos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Quando Deus nos olha,
ele já olha com o olhar de misericórdia, com o olhar de ver nosso estado miserável, de pecado, de iniquidade, e ele sendo santo. Às vezes nós queremos que ele passe por cima do que está registrado. Talvez a sua oração, para ele te atender, você quer que ele te atenda de todo custo, mas não sabe que a sua transgressão, que o pecado, abre uma legalidade ao diabo operar na sua vida. O pecado, algo que traz e que afasta, que quebra o elo entre o homem e Deus, deixa você vulnerável, abre a oportunidade, a legalidade ao diabo operar na sua vida. Todo pecado, toda transgressão. Mas o que é isso? Alguns pensam na questão do pecado apenas quando o pecado é como se fôssemos colocar o tamanho dele na proporção. Mas basta a tua mentira, que é pecado. A mentira, quantos dos nossos, às vezes usam até a palavra, mas mentem. E a mentira é uma grande oportunidade para o diabo interferir na tua vida. Quando você mente, aquela mentirinha pequeninha que você acha que não tem, mas no mundo espiritual, você é como se dissesse, estou longe de Deus. E o adversário não precisa muito para saber que o teu coração está bloqueado entre Deus. A tua oração não está atendida. Observe, meu amigo, meu irmão, que nessa hora dá vontade já de sempre pedir, Senhor, perdoa-me, apaga, como disse Davi, apaga as minhas transgressões, purifica o meu pecado. O salmista coloca no Salmo 51 e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Meu irmão, para que nós chegamos a Deus, nós precisamos ter conhecimento da tua palavra. Nunca devemos chegar diante de Deus com as nossas orações como se fôssemos aquilo que Jesus colocou de um hipócrita, de fazer aquilo, de apenas falar, de uma oração decorada, de palavras às vezes bonitas que não são do profundo do seu coração. Então, o profeta Isaías está dizendo que a causa de nós não sermos atendidos nas nossas orações, as iniquidades, que é aquilo que está relacionado à falta de caráter cristão, a falta daquilo que agrada a Deus, o nosso cinismo, essa falsidade religiosa. Quem sabe eu falo com pessoas e que estão me assistindo que até quer ser um verdadeiro cristão, mas Deus olha para aquilo que está no coração. E precisamos entender que Deus não passa por cima daquilo que está escrito, porque Ele vela pela sua palavra. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 1 e o versículo 4. Diz assim, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Que os vossos membros guerreiam?
cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aqui, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu amigo, que coisa séria se tornar um inimigo de Deus. Como assim? Como você teria coragem de ser inimigo de Deus? Mas aqui está dito: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se um inimigo de Deus. Olha como é sério a nossa vida. E eu chamo a sua atenção, olhando para esse texto, e nós poderíamos citar mais alguns, mas esse texto já me chama a atenção para um momento de arrependimento, de confissão, de busca a esse Deus santo, poderoso, e que Ele está à disposição para atender. Então, quando nós perguntamos por que é que Deus não atende as minhas orações ou as nossas orações, está vendo porque há um bloqueio na própria palavra e Deus não pode fazer aquilo que não seja o que está escrito, o que deixou. Ele não entra em contradição com as suas leis. Eu preciso entender esse Deus Santo só não ainda exterminou a humanidade porque aguarda o tempo certo para fazer juízo. É isso que você precisa entender, meu amigo, que nestes últimos dias estamos se afastando a cada dia mais de Deus. E Deus, com sinais, como aquilo que já deixou registrado, está fazendo você entender que você está longe de Deus, que nós estamos a cada vez mais distante de Deus. E é por isso que acontecem estas coisas que estamos vendo acontecer. Porque a humanidade está se tornando cada dia mais e se tornando inimigo de Deus. A humanidade se tornando inimigo de Deus. Como assim? Olha o que Tiago escreveu, versículo 4. Inimigos de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo. Mas que amigo do mundo é esse? Que mundo é esse? Esse é o mundo dos homens. Não é o mundo de coisas, mas o mundo humano, o mundo dos homens. É ele que consegue colocar esse mundo cheio de maldade e onde podemos observar que o homem a cada dia está sendo mau. O seu coração perverso. Deus não vai atender a oração sem arrependimento, sem um coração quebrantado. Então, meu amigo, não basta pedir oração, não basta orar, é preciso orar numa condição que a sua oração seja atendida, livre das amarras, livre daquilo que te impede de aproximar de Deus, as iniquidades, o pecado. Deixa de ser aqui esse coração
maldoso e de maneira que você possa alcançar a graça de Deus. Deus, pela sua misericórdia, ele consegue nos olhar e ver o estado miserável e agraciar-nos com o grande amor que ele tem por sua criatura. Observe mais uma vez como é o coração dos homens adúlteros. Como que são o coração dos homens. Ele está dizendo em Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Essa inimizade contra Deus faz que a tua oração não seja atendida. Não adianta ficar pensando, Deus vai me abençoar. Essa bênção, ele dá como ele dá o sol para que todos desfrutem dele. Mas para aquele que serve ao Senhor como um adorador, adorando-o em espírito e em verdade, esse não somente recebe como bênção o sol, a lua, as estrelas, o ar, não somente isso, mas ele tem uma certeza, uma convicção de que a eternidade está garantida com o Senhor. Isso é importante você entender, que nessa terra estamos de passagem, mas a sua vida espiritual precisa de algo espiritual. Pense nisso, para que a sua oração possa ser atendida. Como ser atendida? Um coração quebrantado, um coração arrependido. A oração feita quando a Bíblia diz por um justo, essa oração tem um poder, um efeito muito grande. O que é ser justo? É ser realmente aquele praticante da palavra, vivendo a palavra, sendo justo. Não pode ser, quando você é justo, não é faltoso. Quando você é justo, não é mentiroso. Quando você é justo, você procura viver aquilo que a palavra de Deus lhe orienta. Eu quero orar por você e você quer que a sua oração chegue a Deus? Peça a Ele perdão dos seus pecados. Se quebranta, se humilhe, busque, porque a Bíblia diz, aquele que se humilha diante do Senhor, Ele o exalta. Eu oro por você nesse instante, para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Querido Deus e Pai, neste momento, eu estou aqui, eu oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu amigo, minha amiga, que está assistindo agora, que ouviu esta palavra e pode chegar diante de Ti com um coração quebrantado, pedindo perdão dos seus pecados, se redimindo, Senhor, diante de Ti. Meu Senhor, abre entendimento, abre, Senhor, a mente, para que possa, Senhor, a Tua palavra ter guarida neste coração. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, chegamos ao término do nosso programa. Quero agradecer a sua preciosa atenção e dizer que Deus possa lhe abençoar. E prometo voltar no nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.